Vamos lá, pessoal, para uma aulinha sobre cinemática. Antes de começar esse estudo, a gente tem que definir o que é cinemática, né? Tentar entender o que é. De onde surgiu a cinemática? A cinemática é uma palavra que vem do grego kinema e significa movimento. Então, a cinemática nada mais é que o estudo dos movimentos dos corpos. Ok? Simples assim. Cinemática é o ramo da física que estuda o movimento dos corpos. Mas, para isso a gente tem que tentar entender quando que um corpo está se movendo e quando que ele está parado. Entende? A gente tem que tentar entender isso para estudar o movimento. Como você vai estudar movimento sem saber se um corpo está se movendo ou não. E aí, para isso, a gente vai usar a ideia de referencial, que é um ponto de vista. Então, sempre que alguém te pergunta tal coisa está em movimento, você diz depende. Depende de que, professor? Do referencial, do ponto de vista. Professor, isso ficou confuso, não entendi. Vamos para um exemplo. Se você tem um ônibus em movimento, se uma pessoa que está dentro do ônibus olhar para a cadeira do ônibus, para essa pessoa a cadeira não está em movimento, a cadeira está parada, os dois estão ali na mesma velocidade. Mas para uma pessoa que está na calçada olhando esse ônibus passando, ela sim vai ver o ônibus passando, a cadeira passando na frente dela. Então, para essa pessoa que está fora do ônibus, a cadeira ela está em movimento, mas para quem está dentro é como se a cadeira tivesse parada. A mesma ideia para um carro. Se você está num carro, é como se o banco que você está sentado tivesse parado para você se você está em cima dele. Mas para quem está olhando de fora, esse banco está em movimento. Entende? Então, todos os movimentos dependem de um referencial, depende do ponto de vista de quem está olhando. Outro exemplo é se a gente tiver um astronauta lá na Lua e a gente aqui na Terra. Para a gente que está aqui na Terra, a gente está se movendo na mesma velocidade dela, na mesma velocidade na rotação e translação. Então, para a gente, é como se a Terra tivesse parada. A gente não consegue perceber esse movimento dela. Mas por um astronauta que está lá no espaço, ele consegue perceber esse movimento da Terra. Entende? Olha só como é louco isso. O referencial ele sempre depende de um ponto de vista. Então é isso. É só essas noções que eu quero para a aula de hoje. Que você entenda o que é cinemática, estudo dos movimentos e entender que todo movimento depende de um referencial, depende do ponto de vista. Pedi só para você deixar o like aí embaixo para dar uma força pro canal, comentar o que você achou dessa aula e se inscrever para dar aquela ajuda. E como diria meu ex, terminamos.